Pessoal, tudo bom? Mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem da Palavra de Deus, uma meditação. Primeiramente, eu queria agradecer às pessoas já inscritas no meu canal. Agradeço muito, espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. Vão lá, dá um like, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, irmãos. E a mensagem de hoje a Bíblia Sagrada, ela é um livro onde um único autor está presente. É onde você medita na palavra de Deus e você fala diretamente com Ele. Porque a Bíblia, ela é mais do que um livro histórico. Ela é um livro que conta a história de Israel, conta a história da humanidade e conta a história principalmente de Jesus Cristo. O homem que veio no mundo, que veio para nos salvar, nos resgatar e trazer o homem mais uma vez para Deus, reconciliar a humanidade com Deus. Mas antes de trazer a mensagem, eu gostaria de orar pela sua vida, você está aí nos assistindo, orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos lá? Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, Deus querido santo, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, pela força, pela graça. Abençoa, Senhor, essas pessoas cada vez mais. Em nome de Teu Filho amado, traz a saúde, o renovo, entra com a salvação. Restitui, Senhor, a vida de cada um. Meu Deus, vai de encontro com essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Os abençoa, os livra do mal. Meu Deus, meu Pai, abençoa os seus projetos, os seus sonhos. Meu Pai, edifica cada vez mais essas vidas. A Tua palavra, Senhor, é um alimento espiritual que traz uma injeção de ânimo, Pai, para nossas vidas. Meu Deus, meu Pai, desperta cada vez mais em nós, ler e meditar na Tua palavra. Amém. Meus amados irmãos, a mensagem de hoje eu gostaria de trazer no livro de Esdras, capítulo 3. Por gentileza, se você tiver sua Bíblia em casa, vamos lá acompanhar junto comigo. Capítulo 3, versículo 1. Mas antes de eu começar a ler a mensagem, eu gostaria de falar de Esdras, que foi um homem de Deus em que ele teve uma responsabilidade muito grande no Antigo Testamento, tanto ele como Neemias. A Bíblia diz que o profeta Jeremias profetizou para Israel que Israel seria levado cativo para a Babilônia. Babilônia esta que na época era governada por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O homem poderosíssimo, o homem ao qual Deus tinha dado a ele todos os reinos da terra naquela época. Ele profetizou que Israel iria passar 70 anos cativos, porque Israel tinha deixado as ordenanças do Senhor, tinha deixado as leis, tinha deixado as solenidades. Israel tinha pecado contra o Deus de Israel. E Deus foi bastante enfático em dizer em que Israel tinha que cumprir os mandamentos do Senhor. Em Deuteronômio, a Bíblia fala que Moisés, já velho na sua velhice, Moisés faz um sermão bastante prolongado, onde Moisés fala as suas últimas palavras. E estimula e incentiva Israel a dizer: segue no caminho do Senhor, continua obedecendo as suas leis, e vocês continuam dizendo, pregando para as gerações, os filhos dos seus filhos. Porém, nessa geração, vemos aqui Israel, que outrora, na época do rei Salomão, tinha edificado um templo ao Senhor, um templo em que, quando a gente lê nas passagens bíblicas, aonde a Shekinah de Deus foi de uma forma poderosíssima, aonde Deus derramou sua unção, o seu poder, aonde a Bíblia diz que os sacerdotes, o povo, foram para casa embriagados, não pelo vinho ou pelo álcool, não, mas foram embriagados pela unção do Senhor. Aleluia. Mas agora vemos Israel em outra situação, uma situação onde a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Israel, por ter pecado contra o Senhor Deus, estava agora cativo de Babilônia, cativo dos pagãos, estava agora aprisionado. Mas Deus, pela sua misericórdia, pelo seu renovo, pela aliança que Ele fez com patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e pelo que Ele prometeu, que jamais deixaria o seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus. Eu virei e atenderei o seu pedido. E aqui vemos Deus dando responsabilidade a esse homem, Esdras, no capítulo 3, aonde ele tem a
a missão de restituir o templo do Senhor, a missão de restituir o altar do Senhor. Ele leva muitas pessoas, famílias, leva os levitas, leva os sacerdotes, os sumos sacerdotes. O rei, aleluia, o rei da Síria, o rei da Pérsia, aliás, Ciro, ele permite que Israel vá ao templo, vá a Jerusalém e ajudar mais uma vez restituir o templo do Senhor. Em Esdras, capítulo 3, diz assim: Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Aqui vemos a unidade. Não vemos a divisão, mas sim a unidade em todo Israel. Israel estava focado em restituir a sua cidade, restituir o templo do Senhor, a casa de Deus. E a Bíblia diz que em um só homem, no pensamento de um só homem ou de um só povo, eles estavam focados, aleluia, de trazer de novo, de chamar de novo a atenção de Deus. Porque Deus assim queria que Israel fosse o adorar e exaltar o seu santo nome. Aleluia. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, filho de Seatiel e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Estava eu meditando nessa mensagem, nessa palavra, e me perguntando, Senhor, mas por que não de imediato eles foram edificar os muros? Porque não de imediato eles foram edificar o templo? Mas porque primeiramente eles foram edificar o altar. Estava eu folheando e meditando nas páginas da Bíblia, e altar significa restauração, significa aliança, significa um novo concerto. Israel e os sumos sacerdotes, os líderes daquela época, entenderam que primeira coisa que tinha que fazer era edificar o altar, trazer um novo altar ao Senhor, trazer uma nova aliança, um novo renovo, pedir a Deus que Deus mais uma vez perdoasse, tivesse misericórdia, entrasse em concerto com o seu povo de Israel. Meu amado irmão, minha amada querida, eu não sei como está a sua vida neste momento, entre você e Deus, mas quero dizer algo da parte de Deus nesta manhã. Edifique o seu altar, restaure o seu altar. A aliança que outrora você perdeu com o Senhor, por motivo ou outro você saiu dos caminhos do Senhor, aleluia, mas eu quero te dizer, sempre há tempo. Enquanto Jesus ainda não voltou, há tempo. Vem depressa, corra e restitui o altar com o Senhor. Jesus está às portas, está batendo, pedindo para entrar. Não feche as portas do seu coração, mas deixe ele entrar, deixe ele cear contigo. Deixe ele renovar cada vez mais a aliança que ele tem contigo. Você se afastou dos caminhos do Senhor, venha para Cristo. Não estou aqui pregando placa de igreja, não. Estou aqui falando do Evangelho, do amor do Senhor Jesus Cristo. Dizer que Ele te ama, dizer que Ele perdoa os teus pecados, aleluia. A Bíblia conta que uma certa mulher, ela entra na casa de um dos líderes dos judeus daquela época, aonde Jesus ele foi chamado para um jantar, chamado para uma ceia. E a Bíblia diz que aquela mulher ela entrou, prostou-se perante os pés do Senhor, começou a chorar e se quebrantar perante a Deus, e chorava, e ela pegou os seus cabelos e começou a enxugar os pés do Senhor com seus cabelos. A Bíblia diz que ela chorava cada vez mais. Ela viu em Jesus, aleluia, um porto seguro, viu ele como um renovo. Viu ele o Cristo do Senhor, aleluia, porque ele era o Cristo. Ele era o que via, o que tinha sido prometido, o que tinha sido profetizado pelos profetas. Isaías, que é o principal profeta, que é o profeta messiânico conhecido no Antigo Testamento. A Bíblia diz que essa mulher não se importou, porque ela queria renovar, ela queria um conserto, ela queria mais uma vez ter intimidade e comunhão com Deus. Eu não sei o que está te pedindo, aleluia, mas em nome de Jesus,
que todas essas barreiras, que todas as ciladas, todas as setas do inimigo, toda a obra, projeto que o inimigo tem projetado contra a sua vida, que nesta manhã seja derrubado em nome de Jesus. E corra, saia onde você está e entre com renovo para Deus. Renove a sua aliança, peça perdão, faça com que a mulher chore, se quebrante. Aleluia. Porque a Bíblia diz que foi a primeira coisa que Israel fez. Foi um altar ao Senhor. Todos os dias precisamos renovar o nosso altar. Todos os dias precisamos fazer uma aliança com Deus. Todos os dias precisamos, cada vez mais, aleluia, ter o nosso altar perante ao Senhor, Deus de Israel. O altar de Israel estava quebrado. E eles sabiam tanto disso, aleluia, que foi a primeira coisa que eles fizeram. Foi um altar ao Senhor. Primeira coisa que eu digo para você nesta mensagem: renove seu altar. Faça um concerto com Deus, uma aliança, em nome de Jesus. Porque eu creio que aquilo que está, aleluia, te afligindo na tua vida, na tua alma, nos teus projetos, nos teus sonhos, em nome de Jesus. Nesta manhã, profetizamos a queda, profetizamos a ruína desses projetos malignos. Renove o altar com o Senhor Jesus Cristo, porque renovando assim, mais intimidade, mais comunhão você terá com Deus. Porque Israel entendeu, os sacerdotes, os levitas, os homens de Deus daquela época entenderam que a primeira coisa que nós temos que fazer é edificar um altar ao Senhor. Então, nesta manhã, edifique esse altar a Deus. Faça isso com pressa, faça isso com gente. Porque assim que você fizer isso, creio que as misericórdias e as graças do Senhor Jesus será derramada na sua vida. Meu amado, eu vou finalizar por aqui, mas vou dar continuidade em outros vídeos, essa mesma mensagem, porque estava meditando e vi que é uma mensagem bastante boa nesse livro de Esdras, capítulo 3, e eu quero dar continuidade. Então, vai lá, renove, não perca tempo. Jesus está às portas, Ele te ama, Ele quer ter um relacionamento contigo. Faça isso, porque Israel, ele fez isso. E nos versículos seguintes, vocês irão ver, nos próximos vídeos que eu irei postar, o que Deus fez. As misericórdias do Senhor, meu amado, elas são infinitas. Não importa o que você fez, não importa o que você pecou, não importa. O que importa, o hoje e o agora, é conhecer que você é falho, que você é pecador e que você precisa de Deus. O que Cristo quer da sua vida é um reconhecimento que você precisa dele. E ponto final. Em nome de Jesus, que Cristo te abençoe. Por gentileza, dá um like, compartilha com seus amigos. E aqui eu agradeço. Muitíssimo obrigado.